Eu vou fazer agora, primeiramente, eu vou fazer uma análise, tá? Para o governo federal, ou seja, o governo Lula, no primeiro semestre de 2024, o que a gente pode esperar do governo Lula, e depois a gente vai analisando as outras questões, tá? Vamos ver aqui o que o tarô fala sobre o governo Lula nesse primeiro semestre de 2024. Vamos lá. Ó, julgamento, roda da fortuna, lua. Julgamento, roda da fortuna e lua. Muitas situações, tá? Muitas situações vivenciadas no governo Lula vão retornar em 2024, principalmente aquelas que precisam de uma resolução, elas vão voltar à tona para que sejam resolvidas de uma vez por todas, tá? A carta de julgamento é uma carta de um chamado. O presidente Lula, o governo Lula, ele vai ser chamado à responsabilidade em 2024, muito mais que ele foi em 2023, tá? A gente tem aqui, ó, seguido a roda da fortuna, uma carta que fala de movimentação, uma carta que fala de mudanças, uma carta de destino, mas também uma carta de instabilidade, tá? E encerrando aqui o primeiro semestre, a gente tem a carta da Lua, ou seja, algumas situações no governo Lula, tá, vão movimentar a população, tá? A Lua, ela sempre fala da sociedade de um modo geral. Então, eu vejo aqui a sociedade se movimentando, algumas instabilidades aí, tá? Vou tirar mais uma carta para ver em que vai implicar essa Lua. Ó. Perdão. Carta da estrela. Gente, o que acontece? Eu acredito que por essas cartas a população vai passar a cobrar muito o governo Lula, as promessas feitas na campanha, tá? A estrela fala sempre de planejamento, a estrela fala sempre de planos a longo prazo. Agora, a estrela vem falando também de uma grande proteção que esse governo tem, tá? A carta da estrela, ela também é uma carta de proteção. Então, assim, o governo vai passar por algumas instabilidades, o que é bem normal, mas eu acredito que, como eu falei, a população vai passar mais a exigir do governo Lula algumas atitudes mais enérgicas, mais pontuais, tá? E eu vejo aqui a questão de algumas propostas do governo Lula sendo cobradas mais enfaticamente, tá? Eu vou ver aqui questão do financeiro, tá? Da questão do dinheiro, como que vai ficar no primeiro semestre essa questão, a questão financeira do país, a economia do Brasil no primeiro semestre de 2024. Ó, Imperatriz, pendurado, temperança. O que acontece? A economia do Brasil, ela vai dar uma acelerada nos 3 primeiros meses do ano, porém, ela vai ter aí vai acelerar, vai dar uma paralisada e depois equilibra de novo, tá? Então, nesses 6 primeiros meses, ou seja, no primeiro semestre, a gente tem uma alavancada da economia no primeiro trimestre, tá? Vai dar uma estagnada e depois volta a se equilibrar novamente. Então, em questão de economia, o Brasil vai continuar evoluindo, vai continuar crescendo, vai ter um avanço bom no primeiro trimestre de 2024 e depois entra num equilíbrio, entra aí, tá, numa harmonia. Não vai despencar, mas também não vai ter o boom
que vai ter no primeiro trimestre. Vamos ver a questão de trabalho para o governo Lula, para a população, né, como fica a questão do trabalho, do emprego no primeiro semestre de 2024. Trabalho, ó, estrela, sacerdotisa, isso aqui é muito bom, e a torre. Gente, olha só, tirei mais uma eremita. O que acontece aqui? Medidas federais aí, óbvio, né, a gente está falando de governo, medidas públicas para aprimoramento, para aperfeiçoamento, para estudo, para que o trabalhador se aperfeiçoe, para que o trabalhador consiga se aprimorar, o governo investindo na valorização do estudo, principalmente para valorizar o trabalhador. Isso aqui é muito importante, porque nada, nem ninguém, nem governo nenhum tira estudo, né? O saber, o que se aprende, ninguém consegue tirar. Então, é muito importante essa valorização que o tarô aponta, tá? O governo facilitando o aperfeiçoamento, facilitando pessoas estudarem, se profissionalizarem, se reciclarem profissionalmente. Isso aqui é muito importante, tá? É muito positivo. E aí a gente tem uma transformação, a gente tem uma mudança profunda nas questões de trabalho, tá? Nesse primeiro semestre de 2024. Agora a gente vai ver o presidente Lula em si, tá? Presidente Lula em si, ele como pessoa nesse primeiro semestre de 2024. Como que vai estar o presidente Lula aí nos 6 primeiros meses de 2024? Ó, torre, roda da fortuna, temperança, imperador, aqui o próprio presidente, e o diabo. Gente, olha, algumas situações trazem aí uma oscilação para o presidente, tá? Algumas instabilidades, algumas mudanças repentinas, mais uma vez no primeiro trimestre. Só que a gente tem aqui, ó, a temperança trazendo um equilíbrio e o presidente Lula voltando com tudo, ó, imperador e diabo, tá? Ainda no final desse primeiro semestre. Então, o que acontece? Eu vejo uma instabilidade acontecendo nos 3 primeiros meses, tá? Eu vejo uma instabilidade acontecendo nos 3 primeiros meses de 2024 para o governo Lula e também para o presidente Lula, mas ele consegue se reestabelecer e termina aí o primeiro semestre voltando, tá, com toda a força, com todo o gás. Pode ser algo relacionado à saúde do presidente, que muitas pessoas falam aí. Eu vou ver aqui no baralho cigano se tem alguma coisa a ver com a saúde do presidente. Exatamente, gente. A gente tem uma situação aqui, ó, realmente falando da saúde do presidente Lula, ele pode ter aí uma instabilidade na saúde, principalmente no primeiro semestre, tá, de 2024. Essa instabilidade, ela vai se resolver, tá? O presidente volta a ter uma saúde equilibrada no final do semestre. Agora, o presidente Lula precisa tomar muito cuidado com a sua locomoção, seja de avião, seja de carro, seja de moto, seja de bicicleta, enfim, tudo que é meio de locomoção, o presidente Lula precisa tomar muito cuidado, porque o tarô e as cartas apontam alguma dificuldade nesse sentido, tá? O presidente pode sofrer algum tipo de acidente, até mesmo se exercitando, correndo na esteira ou fazendo Cooper, enfim. Precisa tomar cuidado com isso. Existe essa possibilidade do presidente Lula ter um acidente e fragilizar a sua saúde, tá? Principalmente no primeiro semestre de 2024.